Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante através das páginas da Bíblia, explorando uma história de graça, redenção e restauração. Preparem-se para serem cativados pela emocionante narrativa de Mefibosete, um homem cuja vida foi transformada à mesa do rei Davi. Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes dessa história extraordinária, mergulhando nas reviravoltas, nas lições profundas e na graça de Deus, que permeiam a narrativa de Mefibosete. A mesa real se torna o palco onde o amor de Deus e sua misericórdia se manifesta de maneira surpreendente, proporcionando uma lição de esperança e restauração. Jonatas, filho do rei Saul, e seu compromisso leal com seu amigo Davi. Jonatas e Davi compartilharam um vínculo profundo, um laço que transcendeu as fronteiras reais e políticas. Em uma reviravolta trágica, quando tanto Jonatas e Saul perderam a vida na mesma batalha contra os filisteus, deixando uma sombra de tristeza sobre o povo de Israel, Jonatas, embora fosse herdeiro do trono, não permitiu que a ambição obscurecesse sua lealdade a Davi. Ele reconheceu o chamado divino sobre a vida de Davi para ser o futuro rei de Israel. Essa amizade foi selada em pacto, um compromisso tão profundo que, mesmo após a morte trágica de Jonatas na batalha contra os filisteus, seu legado persistiria nas futuras gerações. A morte de Jonatas e seu pai, Saul, em campo de batalha, lançou um terror sombrio sobre Israel. A nação estava em luto, e a promissora linhagem real de Saul parecia destinada ao esquecimento. Entretanto, a história de Mefibosete é um testemunho de como Deus opera no secreto, cumprindo suas promessas mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras e difíceis que possamos imaginar. Jonatas deixou um legado que transcendeu sua própria vida, plantando as sementes da redenção que floresceriam nos eventos futuros. Sua amizade e compromisso com Davi lançaram as bases para a extraordinária reviravolta na vida de Mefibosete, evidenciando que, mesmo na tragédia, a providência divina de Deus pode trazer um ar de esperança e restauração para aqueles a quem são fiéis com ele. Com a morte de Jonatas, uma era de incertezas e temores se instala sobre Israel e, sobre a vida de seu filho Mefibosete. É neste cenário que mergulhamos mais fundo nessa cativante história bíblica. Encontramos Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. A vida de Mefibosete, desde cedo, foi marcada por tragédias desde o seu nascimento. Mefibosete nasceu em meio a eventos tumultuosos que marcaram o destino de sua família. A morte de seu pai, Jonatas, e seu avô, Saul, em batalha, foi um golpe devastador para Mefibosete ainda na infância. Após a derrota, notícias sobre a morte de Saul e Jonatas se espalharam, e havia o risco de que os filisteus perseguissem e prejudicassem os membros remanescentes da família real. A notícia da tragédia chegou rapidamente, e sua ama, temendo pela vida do menino, buscando salvá-lo da possível perseguição dos inimigos, o carregou consigo em desespero. Durante a fuga, um acidente ocorreu que deixando Mefibosete com as pernas paralisadas, ele tinha a idade de 15 anos, marcando-o com uma deficiência física para o resto de sua vida. Podemos nos deparar com esse incidente em 2 Samuel capítulo 4, verso 4. A vida de Mefibosete, desde então, foi um caminho árduo, uma existência marcada pela perda, pela deficiência e pelo exílio. Ele foi levado para a cidade de Lodebar, era uma cidade além do Jordão. O nome Lodebar nos traz dois significados: cidade ou sem pastagem ou sem palavra no hebraico. Era uma cidade que não era conhecida por sua prosperidade, uma região remota e distante, onde viveu em anonimato e esquecimento. O nome de Mefibosete, outrora ligado à realeza e promessa, tornou-se praticamente esquecido nos corredores do poder. Ele, um herdeiro real, vivia à margem da sociedade, longe dos olhares e da memória do povo de Israel. No entanto, a história de Mefibosete nos ensina que, mesmo quando nos sentimos esquecidos e negligenciados, Deus não se esquece de nós. Ele já havia preparado o melhor para Mefibosete.
A trajetória desafiadora de Mefibosete prepara o terreno para um encontro surpreendente e redentor com o rei Davi, amigo de seu pai Jonatas, no qual ele fez uma promessa. A história de Mefibosete é um testemunho poderoso da fidelidade divina em meio às adversidades. Anos se passam, e Mefibosete vive em exílio, escondido nas terras distantes de Lodebar. Seu nome, uma vez ligado à realeza, agora é praticamente esquecido. Até que um dia, a graça de Deus se manifesta por meio de Davi, que busca honrar a promessa feita a Jonatas. Davi, agora rei de Israel, busca Mefibosete para restaurar a linhagem de Jonatas. Então, Davi enviou mensageiros para Lodebar, onde Mefibosete estava vivendo na casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete se apresentou diante de Davi, ele se prostrou com reverência e medo perante o rei de Israel. Ode Mefibosete diz a Davi: Aqui está o teu servo, expressando submissão e temor diante do rei. Podemos imaginar a surpresa e o medo nos olhos de Mefibosete quando é chamado à presença do rei, temendo pela sua vida. Mas, ao contrário de sua expectativa, Davi mostra-lhe bondade e amor. Então Davi, por sua vez, respondeu a Mefibosete com palavras de consolo e graça, oferecendo-lhe um lugar à mesa real. E lhe dizendo: Não tenhas medo, pois certamente mostrarei bondade a você, por amor a seu pai Jonatas. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. À medida que desvendamos os capítulos emocionantes da vida de Mefibosete, somos conduzidos ao momento crucial em que o destino do coxo esquecido se cruza com a graça redentora de Deus. Davi, agora rei de Israel, emerge como um agente crucial nessa jornada de restauração. Após anos vivendo no exílio em Lodebar, longe dos olhos da realeza, Mefibosete viu sua vida transformada quando a promessa feita por Davi a Jonatas começou a se cumprir em sua vida. Contrariando as expectativas, Davi não só assegura a segurança de Mefibosete, mas estende a ele uma graça inesperada e transformadora. Ao invés de rejeição ou punição, Mefibosete é acolhido como um filho da realeza. Davi, demonstrando a graça de Deus, restaura a herança de Mefibosete, devolvendo-lhe terras que outrora pertenceram a Saul. A partir desse encontro, Mefibosete, que se considerava um exilado, passa a viver na corte real de Davi, desfrutando dos privilégios e da comunhão à mesa real. A mesa, que simboliza comunhão e aceitação, se torna o lugar onde a restauração se concretiza. Ao sentar Mefibosete à mesa como um igual, Davi desafia as normas sociais e os estigmas associados à sua deficiência. A igualdade à mesa é um ato de restauração da dignidade e identidade de Mefibosete. Ele não é mais definido por sua paralisia, mas pela graça redentora que o elevou à realeza. Mefibosete é um testemunho notável da graça redentora de Deus, que é capaz de restaurar e elevar aqueles que foram esquecidos e marginalizados. O momento em que Mefibosete é conduzido à mesa real é verdadeiramente comovente. Ele, que se considerava um exilado, agora desfruta dos banquetes reais, como um filho adotado na família real de Davi. A graça de Deus transforma a tragédia em triunfo, as lágrimas em alegria. Ao adentrarmos cada vez mais nessa história, podemos testemunhar o ápice da redenção na vida de Mefibosete e a renovação em sua vida após o encontro com o rei de Israel. O encontro com Davi, que inicialmente poderia ter sido temido, transforma-se em um momento de restauração e graça que ecoará através dos séculos. Mefibosete, agora trazido à presença de Davi, encontra-se diante de uma oportunidade única de reconciliação e restauração. A sala real é palco de um momento que transcende a realeza terrena, revelando a verdadeira nobreza do coração de Davi. Para Mefibosete, que uma vez se via como um exilado, essa experiência é uma revelação da incrível graça de Deus. A realeza de Davi não apenas restaurou as terras e a posição de Mefibosete, mas também restaurou sua dignidade e identidade como um herdeiro real, na qual a graça de Deus não apenas redime, mas eleva aqueles que foram esquecidos e marginalizados. Mefibosete, cuja vida começou em tragédias e exílio,
é agora um exemplo vivo da restauração que a graça divina pode trazer. A graça de Deus é capaz de alcançar os lugares mais esquecidos e transformar vidas aparentemente sem esperança. Mefibosete, um coxo esquecido, torna-se um lembrete de que a graça não é baseada em nossos méritos, mas na bondade divina de Deus. Tendo como a esperança de que a história de Mefibosete nos encoraje a vivermos na expectativa da graça redentora, confiando que Deus pode restaurar aquilo que parece perdido. Que a história de Mefibosete ecoe em nossos corações, nos lembrando da incrível graça que nos foi dada, que muitas vezes chega de maneiras inesperadas. Mesmo em meio às nossas imperfeições e dificuldades, Deus está disposto a estender sua graça redentora, transformando nossas vidas de maneiras que não podemos prever. Mefibosete, marcado pela paralisia, representa aqueles que são marginalizados e esquecidos pela sociedade. Sua restauração vai além da cura física, é uma restauração da identidade, dignidade e herança. Isso nos lembra que Deus está interessado na totalidade de quem somos, olhando além das aparências, conserta o que está quebrado, mas também transforma a tragédia em triunfo. Nossas feridas podem se tornar instrumentos de testemunho e instrumentos de sua glória. Por fim, a história de Mefibosete nos oferece a esperança de que, não importa quão distante ou perdido possamos nos sentir, a graça de Deus é capaz de nos alcançar e nos restaurar. Assim como Mefibosete, somos chamados a confiar na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Concluímos esta fascinante jornada através da vida de Mefibosete com gratidão pelo testemunho poderoso de graça e restauração. Que a história desse personagem bíblico ressoe em nossos corações, inspirando-nos a vivermos na expectativa da incrível graça de Deus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com outros em busca de esperança e restauração. Deixe seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima vez, que a graça de Deus esteja sempre presente em suas vidas.